doutor, como é que vai ficar meu umbigo? Meu umbigo vai ficar bonito? E isso é um medo extremamente comum. Por quê? O umbigo é uma unidade anatômica do abdômen. A gente pode deixar o seu abdômen lindo, maravilhoso, mas se seu umbigo não ficar legal, muito provavelmente você não vai ficar satisfeito. Então, o que eu costumo dizer para as minhas pacientes nas minhas avaliações? Antes de continuarmos o nosso vídeo e falarmos um pouco também sobre o umbigo, não deixe de se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para o nosso crescimento, e de ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhuma novidade. Olá, eu sou o Dr. Thiago Ikeda, cirurgião plástico. Sou formado há mais de 17 anos pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e cirurgião plástico há 13 anos pela Universidade Federal de Uberlândia. Tenho registro de qualificação junto ao CRM e também sou professor universitário. As mulheres, elas passam por uma fase que é transformadora na vida delas, que é justamente a gestação. Um período lindo, maravilhoso, porém que infelizmente não vem sem consequências futuras, como por exemplo, queda da mama e também excesso de pele no abdômen e muitas vezes associada a estrias. Então hoje nós vamos falar de uma cirurgia que a gente realiza bastante, que é uma cirurgia de contorno corporal, que é justamente a abdominoplastia. Essa cirurgia também ela é muito realizada em pacientes que perdem muito peso, ou seja, naqueles submetidos à cirurgia bariátrica. Então, se você também deseja que eu fale sobre essa cirurgia nos pacientes pós-bariátricos, comente aqui embaixo que nós faremos um vídeo sobre isso também. Então, a cirurgia de abdominoplastia ela é muito realizada nessas pacientes pós-gestação. Por quê? Justamente por conta do aumento do volume do abdômen, essa pele, então, ela é esticada ao extremo. Muitas vezes, se essa pele não retrair totalmente após a gestação, o que vai acontecer? Essa pele vai acabar sobrando. É muito comum a associação também da famosa diástase dos músculos retos abdominais, que muito provavelmente você também já deve ter ouvido falar, que é a separação da musculatura. E essa separação, juntamente com essa flacidez, vai implicar em muito no formato do abdômen, que é tratado justamente na cirurgia da abdominoplastia. Muita dúvida vem dessa cirurgia, como por exemplo, doutor, como que vai ficar meu abdômen após essa cirurgia? Meu abdômen vai ficar chapado? A minha musculatura vai aparecer? Bom, na minha consulta, o que eu costumo mostrar para as minhas pacientes? Eu costumo mostrar alguns detalhes que vão influenciar tanto no formato e ou no volume do abdômen. E algumas dessas estruturas eu interfiro cirurgicamente e outras não. Mas para poder saber exatamente quais são essas estruturas, convido você a vir até aqui para eu consultá-la e avaliá-la. Você vai sair daqui sabendo tudo sobre abdominoplastia e o resultado que eu vou poder estar te entregando. Mas vamos lá, vamos dar mais ou menos uma palhinha do que seria exatamente isso. Essa dúvida, minha barriga vai ficar chapada? Doutor, é porque eu tenho um estômago alto, como é que eu posso resolver isso daí? Muitas vezes a coluna pode influenciar e, ao contrário do que muitas pacientes imaginam, aquela gordurinha que fica debaixo da pele, ela influencia, sim, no volume do abdômen, porém, não influencia tanto assim quanto vocês pensam. O principal componente que vai influenciar nesse volume do abdômen é a famosa gordura visceral. E é justamente essa gordura visceral que vai me dizer se o seu abdômen, então, vai ficar chapado ou não no pós-operatório. Outra situação também muito importante diz respeito a sua musculatura. Por quê? A musculatura do abdômen vai influenciar, vai servir como se fosse uma cinta que envolve o seu corpo. Então, para sua musculatura dar um bom resultado, a gente precisa de duas coisas. A primeira delas, que esse músculo esteja forte. E a segunda é que realmente ele não tenha diástase. Então, veja que eu, como cirurgião, não consigo deixar o seu músculo forte, mas eu corrijo a sua diástase. Mas esse músculo ele precisa ter as duas coisas para ele poder exercer a sua função. Então, se você não tem a musculatura do abdômen bem trabalhada e forte, então muito provavelmente o seu abdômen não vai ficar chapado. E se essa gordura visceral que está lá dentro do abdômen, que eu não chego nem perto dela e que é o principal componente que vai influenciar no volume do seu abdômen, talvez aí uns 80%, se tiver muita gordura visceral,
sinto muito lhe dizer, mas seu abdômen não vai ficar chapado. Tá, doutor, você falou muito aí sobre gordura visceral, mas como que eu faço para perder essa gordura visceral? Como é que eu faço para perder essa barriguinha? Você precisa ter um grande comprometimento com a dieta e com o exercício. E é por isso que aqui na nossa clínica nós temos uma equipe especializada em justamente te ajudar nesse processo, para você poder então ter aquele resultado que você sempre sonhou. Uma questão muito comum nas cirurgias de abdominoplastia. Doutor, como é que vai ficar meu umbigo? Meu umbigo vai ficar bonito? Isso é um medo extremamente comum. Por quê? O umbigo é uma unidade anatômica do abdômen. A gente pode deixar o seu abdômen lindo, maravilhoso, mas se seu umbigo não ficar legal, muito provavelmente você não vai ficar satisfeito. Então, o que eu costumo dizer para as minhas pacientes nas minhas avaliações? Olha, se o seu umbigo for bonito, ele vai continuar bonito. Se ele for feio, infelizmente, ele vai continuar feio. Se ele for fundo, vai continuar fundo. E se for raso, vai continuar raso. E por que isso acontece? Porque aquela parte de dentro do umbigo, eu não modifico ela. O que eu consigo, às vezes, fazer é justamente deixar ele mais esticadinho ou mais arredondado. Então, não tem muita interferência nessa questão do formato. Então, por isso que eu digo, se seu umbigo já é bonito, ele vai realmente continuar bonito. Eu sempre tive um umbigo feio, eu queria fazer um umbigo novo. Tem como? Tem como também. E a gente consegue fazer isso na sua cirurgia. E a cicatriz, né? Essa também é um medo muito grande das pacientes. Essa cicatriz fica muito grande, como que ela fica? Ela vai ficar escondida? Essa cicatriz, geralmente, nós começamos ela na altura da sua cicatriz da cesariana. Isso, obviamente, se você tem uma cesariana. Em torno dessa cicatriz, ela vai para a região das laterais do seu corpo, para a região dos flancos. A que distância? Vai depender da quantidade de pele que a gente vai precisar retirar. Mas essa cicatriz, a gente consegue posicioná-la exatamente para que ela fique escondida numa peça íntima ou, às vezes, no seu biquíni. Mas é claro, vai depender de qual tipo de biquíni que você vai usar. Se for aquele biquíni só, uma tirinha, com certeza a gente não vai conseguir escondê-la. Porém, a cicatrização, lógico, depende de cada paciente, após alguns anos, ela vai ficar praticamente imperceptível, mas não vai sumir, ela sempre vai estar lá. Bom, como parte do meu comprometimento com vocês, eu sempre digo aqui que é trazer para vocês verdade e exatamente mostrar aos meus pacientes qual é o resultado que nós poderíamos entregar. Então devemos estar bem alinhados com o que eu te explico e com o que você deseja. Costumo dizer, é uma troca. Você vai trocar essa flacidez de pele por uma cicatriz. Porém, é uma cicatriz que, quando comparado ao resultado que você vai obter, com uma musculatura mais evidente, os contornos melhorados, com certeza é uma troca muito saudável. Outra questão, doutor, eu preciso associar a lipoaspiração com a abdominoplastia? Como parte do meu comprometimento também com vocês, todos os meus pacientes que vêm aqui me perguntando sobre isso, qual é a minha resposta pura e simples? Não. Não há necessidade de associarmos lipoaspiração com abdominoplastia. Ah, doutor, mas eu já consultei com outros colegas, já visitei outros profissionais e nenhum deles quer fazer a minha abdominoplastia sem a lipoaspiração. Então, é preciso associar os dois. Não precisa, tecnicamente falando, fazer a lipoaspiração junto com a abdominoplastia, porque uma não depende da outra. Eu não consigo, então quer dizer que eu só faço abdominoplastia se eu fizer a lipoaspiração junto, porque não tem como fazer diferente? Não, não é verdade. A abdominoplastia ela pode ser realizada sem a lipoaspiração. Porém, é claro, a lipoaspiração ela potencializa o resultado da sua abdominoplastia. Por quê? Justamente porque vai ficar com pouca quantidade de gordura. E a pele é como se fosse a sua roupa, ela vai te vestir. Então, se você tiver pouca gordura, essa pele, então, como uma roupa, vai te ajustar melhor no seu corpo. Então, seu abdômen vai ficar mais atlético, mais bonito. Mas dizer assim que a abdominoplastia só pode ser realizada junto com a lipoaspiração, isso não é uma verdade. Então, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, é muito importante para que ele cresça, e ative o sininho de notificações. Caso você tenha mais alguma dúvida, queira que a gente fale sobre algum tema em específico,
deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, ou eu posso te responder justamente aqui também nos comentários. Siga-me também nas minhas redes sociais. Lá no Instagram eu posto quase todos os dias vídeos de nossas cirurgias, às vezes alguns resultados. Então não deixe de nos acompanhar lá.